A maneira que você usa seu tempo revela o que está no seu coração. Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E hoje nós vamos conversar sobre como nós usamos o nosso tempo e aquela velha desculpa de eu não li a Bíblia, eu não orei, porque eu não tive tempo. E eu resolvi falar sobre isso porque eu constantemente recebo perguntas e mensagens de pessoas me dizendo que não tem tempo para ler a Bíblia, que elas não leem a Bíblia e não possuem uma vida de leitura bíblica porque elas não possuem tempo. Se esse é seu caso, já se prepara, porque vai vir muito puxão de orelha por aí. E eu costumo dividir essas pessoas em dois grupos. O primeiro grupo é as pessoas que esperam uma fórmula mágica. Pessoas que esperam que alguém lhes dê uma solução para que então elas tenham uma vontade repentina de acordar às 3 da manhã e ler a Bíblia, para que elas consigam desenvolver uma vida de leitura bíblica, como se uma vida de leitura bíblica acontecesse num passe de mágica, o que não é verdade, e nós podemos falar sobre isso em outro vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre o segundo grupo de pessoas, as pessoas que mentem para si mesmas e se enganam. Elas dizem que não possuem tempo quando na verdade elas não possuem prioridade, quando na verdade elas não querem, quando elas não assumem para si mesmas que elas somente não estão afim de orar e ler a Bíblia. E eu acredito que é mais difícil essas pessoas mudarem de atitude do que as que esperam uma fórmula mágica. Porque essas pessoas estão vivendo, enganando a si mesmas, como se elas de fato não tivessem tempo e fossem uma vítima, as únicas pessoas no mundo que não podem orar e ler a Bíblia porque elas são muito compromissadas. E para todas as pessoas que acreditam que não tem tempo de ler a Bíblia, eu tenho a mesma verdade para compartilhar. E eu não compartilho essa verdade como alguém que acha muito fácil encarar ela, não, porque quando eu aplico ela para minha vida, essa verdade que eu vou compartilhar com você, eu também vejo inúmeras coisas que eu mesma preciso mudar, transformar, lutar para que o meu coração mude, para que a minha vontade seja transformada. E essa verdade é que a maneira que nós usamos o nosso tempo revela onde está o nosso coração, revela o que é importante para nós. Nós não podemos dizer que ler a Bíblia é importante para nós se nós não lemos a Bíblia. Pensa comigo, o seu namorado ou namorada, seu marido ou sua esposa dizem para você, eu amo estar na sua presença, eu amo conviver com você, mas eu não tenho tempo para isso. Sabe, eu tenho que jogar bola todas as noites, eu tenho que maratonar meu seriado todas as noites, eu tenho que fazer hora extra para crescer na minha carreira, eu tenho que estudar todas as noites, mas eu amo estar com você. Você acredita? Você aceitaria essa relação? Não, né? Porque você sabe que essa pessoa, no mínimo, ou está mentindo para si mesma ou mentindo para você. Mas muitas vezes nós aplicamos a mesma lógica na nossa vida com Deus. Eu não tenho tempo, e isso é uma mentira. Porque não nos falta tempo. Nos falta prioridade. Raríssimas pessoas no mundo, de fato, não possuem tempo para ler a Bíblia todos os dias. Como eu já falei aqui, se eu não me engano, se você lê 15, 20 minutos por dia, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Você não tem 20 minutos por dia, minha irmã. O que é mais importante? Acho bom fazer uma aspas que eu sempre falo. Existem momentos da vida quando um recém-nascido chega, quando nós temos alguém enfermo, algum imprevisto que obviamente vai fazer com que a nossa rotina mude, que nós vamos precisar passar por um período de adaptação e nesses momentos é uma exceção. Também não é falta de tempo. A pessoa que vive com Deus e vai ter esse momento, ela vai reconhecer, não é uma desculpa. É uma exceção e ela vai se esforçar, nem que seja para ler um versículo por dia, nem que seja para orar enquanto lava uma louça. A questão está na grande maioria das pessoas que possuem tempo, mas afirmam que não tem tempo. E talvez você esteja dizendo, Dani, eu realmente não tenho tempo. E aí eu preciso te perguntar, por que você não tem tempo? Você não tem tempo porque você usa todo o seu tempo naquilo que é sua prioridade. Talvez a sua prioridade é trabalhar 10 horas por dia para que você cresça mais na carreira. Talvez a sua prioridade é fazer o máximo de disciplinas na faculdade para que você consiga se formar antes e ter dinheiro antes. Talvez a sua prioridade seja, então, ir todos os dias para academia para que seu corpo seja mais bonito. Talvez sua prioridade seja passear, seja qualquer coisa. Mas se a sua agenda não tem 20 minutos disponível para Deus, é porque o seu coração está disperso em outras coisas. Porque eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você não é uma pessoa que está trabalhando hoje
para conseguir ter pão na mesa hoje. Você não tá num farol vendendo bala para conseguir no final do dia comprar um pedaço de pão. Você provavelmente tem uma mínima garantia. Você provavelmente consegue gestionar minimamente seu tempo. E se você enche ele o máximo possível todos os dias, não é falta de tempo, é você escolheu encher sua agenda. E muitas pessoas dizem que não tem tempo para não assumir que elas não possuem vontade. E a gente aprende, conforme a gente vai vivendo na sociedade que a gente está inserido, que nós precisamos sentir vontade para fazer as coisas, nós precisamos sentir desejo. E a vida não é assim. Eu acho que qualquer pessoa que é adulta reconhece que a vida não é assim. Nós não temos vontade de trabalhar todos os dias. Nós não temos vontade de cuidar da casa, cozinhar. Nossa, cozinhar é algo que eu amo. Mas alguns dias, principalmente agora que tá fazendo muito calor aqui onde eu moro, muito calor mesmo, sensação térmica 40 graus. Chega final do dia, eu não quero cozinhar, eu quero sentar no meu sofá. Por mim, eu comeria um pacote salgadinho. Eu não tenho vontade de cozinhar, mas eu sei que cozinhar é a melhor escolha. Mesmo amando cozinhar. Você entende o que eu quero chegar? Você pode amar ao Senhor e não sentir vontade de ler a Bíblia todos os dias. Isso pode acontecer, minha irmã. Mas não é a vontade que te governa. É o Senhor que deve te governar. É aquilo que você sabe que deve fazer. Então não viva dependendo da sua vontade. Achar que nós precisamos de vontade para alguma coisa nessa vida é uma falácia gigantesca. Nós não precisamos de vontade, nós precisamos de sabedoria, propósito, discernimento do que é o melhor que nós façamos. Outro ponto que faz com que as pessoas acreditem que não tem tempo para estar com Deus, na presença de Deus, é que elas idealizam esse momento como se tivesse que ser tudo perfeito, a música perfeita tocando, silêncio, o sol nascendo, o cheirinho de café subindo. Maravilha se você consegue fazer isso. Mas também não é a realidade. Existem dias em que eu me arrasto da cozinha até o meu escritório, que é onde eu leio a Bíblia, praticamente dormindo, descabelada, e eu venho até esse lugar e leio a Bíblia. E conforme eu vou lendo a Bíblia, eu vou sentindo vontade. E o momento vai se tornando muito mais especial. Mas não é uma idealização, não é uma idealização de que tudo vai estar perfeito e vai ser perfeito. E o sol vai estar nascendo e os pássaros cantando. Muito pelo contrário, aqui tem ruído de obra. Eu acordo ainda quando tá escuro normalmente. Então, nós não podemos idealizar as coisas, idealizar uma leitura bíblica a tal ponto que isso faz com que a gente não leia a Bíblia. É muito mais fácil do que nós costumamos achar que é. É muito mais fácil. Só que o problema é que não existe domínio próprio. Não existe domínio próprio na hora de aceitar coisas ou negar coisas, então nós lotamos a nossa agenda. Não existe domínio próprio na hora de nós fazermos o que não temos vontade. Não existe domínio próprio. E isso reflete na nossa leitura bíblica. E é mais fácil dizer eu não tenho tempo do que eu não tenho domínio próprio. Nós precisamos assumir nossos pecados. Eu falo muito isso para mim mesma. É muito fácil nós mascararmos nosso pecado. Por exemplo, eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Mas existem dias que eu já deixei na minha vida de ler a Bíblia que não foi por falta de tempo, foi por preguiça. Aí eu paro e digo para mim mesma, você é mentirosa, você tá mentindo, você não leu porque você teve preguiça. Você precisa assumir a preguiça, lutar contra a preguiça e pedir perdão pela preguiça. Mas não deixar os nossos pecados mais brilhantes, mais, entre aspas, aceitáveis, para que a gente não tenha que lidar com o peso das nossas falhas, mas que diante das nossas falhas, nós possamos ir até o Senhor, encontrar restauração, recomeçar e lutar contra as nossas debilidades. E o outro ponto que você acha que não tem tempo para ler a Bíblia é porque você não está crendo suficientemente na importância de ler a Bíblia. E eu sei, minha irmã, que é difícil escutar isso. Mas se você acreditasse profundamente no que é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, que ela nos direciona, que ela nos guia, que ela nos revela o coração do nosso Senhor, a vontade dele para a nossa vida, você não vai ir até a Bíblia? Muitas vezes a nossa falta de leitura bíblica provém de uma falta de fé no que de fato a Bíblia é, no presente que ela é, na importância que ela tem. E eu não estou dizendo isso que você não tem fé no Senhor, tá? Eu estou dizendo que muitas vezes você está acreditando no Senhor, amando Jesus, confiando em Jesus, mas você não está dando o devido valor para a palavra de Deus como você deveria. E que você precisa mudar isso se você quer construir uma vida de leitura bíblica.
Novamente, existem períodos da nossa vida que são extremamente conturbados e eles são a exceção. Eu não quero que você ache que eu tô aqui fazendo um terrorismo com você, que você pariu um bebê ontem e hoje você tem que estar lendo a Bíblia. Não, não é isso. Existem momentos e realidades que de fato fazem com que ter uma vida diariamente na palavra seja mais difícil, mas são exceções, não são a regra. Porque quando é a regra, é um problema. E eu também não falo isso para que você se culpe e paralise, para que você se culpe e vá deitar na sua cama em posição fetal e não faça mais nada. Não. Eu falo isso para que você perceba onde está a falha e ao perceber onde está a falha, peça perdão ao Senhor, recomece e construa uma vida na palavra. E tenha amor pela palavra, porque é isso que muda a nossa vida. Quando nós esquecemos da importância da leitura bíblica, nós começamos a confiar em nós mesmos. Porque as verdades que nós escutamos por aí vão penetrando no nosso coração muito mais do que a vontade de Deus que é revelada na palavra. E aí é que nós enchemos nossa agenda mesmo. Porque nós vamos acreditar que é pela força do nosso braço que nós vivemos, que é pela força do nosso braço que nós conquistamos coisas, que é pela força do nosso braço que nós vamos ter a melhor vida que nós podemos ter, quando na verdade a Bíblia nos mostra o oposto. Que nós vivemos da melhor maneira possível diante do nosso Senhor, nós fizemos as coisas com excelência, nós somos bons mordomos, mas nós descansamos no Senhor. E isso significa que você não precisa encher sua agenda, que a sua prioridade deve ser a palavra de Deus. Que nós buscamos o reino de Deus e as demais coisas nos são acrescentadas. As demais coisas talvez não sejam exatamente o que você espera, mas é o que você precisa. Mas buscar as demais coisas antes de buscar o reino de Deus faz com que a nossa vida se torne, de fato, um caos sem tempo e insustentável. Nós precisamos manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Nós precisamos compreender o quão belo é nós podemos estar dia após dia aos pés de Jesus, crescendo em conhecimento, que não é um fardo, que não é mais um item na nossa agenda, mas é um privilégio. Se questione como você lida com todos os outros compromissos da sua vida. Se questione o quão fiel, entre aspas, você não é quando você combina de ir jantar com um amigo, quando você tem um compromisso no seu trabalho, quando você tem uma prova. Você provavelmente age com praticamente pontualidade, talvez não pontualidade. Talvez você se atrase, mas você vai fazer de tudo para estar nesse compromisso, se ele for importante para você. Então, por que não acontece o mesmo com a Bíblia? Por que não acontece o mesmo com a leitura bíblica? Veja a leitura bíblica da mesma maneira que você vê os outros compromissos. E aqui entra uma questão que eu quero falar com você antes da gente terminar essa nossa conversa. Nós somos seres humanos caídos, nós somos seres humanos que temos a tendência de fato, deixar que a nossa vontade, o nosso desejo momentâneo nos domine. Por isso, se você deixar que a vontade, as circunstâncias, quando der, quando for possível, daí você vai ler a Bíblia, você vai acabar não lendo a Bíblia. Não é o seu dia a dia e no meio da sua rotina, e no meio que você está fazendo as coisas, que você deve definir que você vai ler a Bíblia. Você deve ter um horário para ler a Bíblia. Ai, Dani, isso é muito engessado, sabe? Eu acho que isso é religiosidade. Não é. Isso é reconhecer as nossas debilidades. É reconhecer que se nós deixarmos a vida nos levar, a vida leva eu, de fato ela vai nos levar, mas não vai nos levar pelo caminho que nós deveríamos estar. Nós vamos sendo engolidos pelo nosso dia. E daí você vai me dizer, Dani, mas é que eu não tenho vontade de ter um horário. Você já teve? Você já se comprometeu verdadeiramente com o Senhor de ter um tempo no seu dia, esse tempo marcado, determinado, para estar na presença do Senhor? E por quanto tempo você teve esse tempo? Ah, primeira semana, 2 semanas, 1 mês? No período de adaptação você desistiu? Mas eu garanto para você, como uma pessoa que tem muita dificuldade em manter horários, por mais que não pareça, eu tenho muita dificuldade em manter horários, tenho muita dificuldade em fazer coisas em horários estabelecidos. Por mais que todo mundo ache o contrário. Eu me obrigo a fazer nos horários estabelecidos. E, inclusive, a leitura bíblica. Eu tenho um horário, um momento. Eu acordo e leio a Bíblia. Passo meu café primeiro. Passo meu café, leio a Bíblia. Há tanto tempo que, quando eu percebo, eu já tô vindo ler a Bíblia. Porque virou algo da minha vida. Mas isso, de fato, leva tempo. Então, se eu pudesse falar algo pra você hoje, pra todas as pessoas que dizem não tenho tempo para ler a Bíblia, não consigo ler a Bíblia, em primeiro lugar seria, provavelmente você está mentindo para você. E em segundo lugar, estabeleça um horário. Eu não estou dizendo também para você, precisa ser a 1h da manhã, precisa ser tanto tempo, tantos versículos, tantos capítulos, tantos minutos, segundos. Nada disso.
O que eu digo para você é: estabeleça um horário. Qual é o horário que você vai conseguir manter mais vezes na sua vida, mais vezes no seu dia a dia, na sua rotina? Por isso, muitas pessoas escolhem a primeira hora da manhã, porque é antes do dia começar. Então é antes dos imprevistos aparecerem, é antes da agenda lotada ser aberta na nossa frente. Mas talvez você saiba que todos os dias às 7 da noite você pode ter esse tempo e você vai conseguir ser fiel nesse tempo. Tudo bem. Também não é uma quantidade, não estou estabelecendo uma quantidade. Eu só estou te fazendo um convite, e um convite como uma amiga. Um convite de uma amiga. Estabeleça um horário. Se comprometa com ele. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao Senhor. Não dependa da vontade, não dependa de que tudo esteja perfeito. Mas vá todos os dias até o Senhor. Ontem eu estava lendo a história de Maria, quando Lázaro morre. E Jesus está chegando em Betânia e Marta encontrou ele no caminho e Maria estava em casa. E aí Marta foi até o encontro de Maria em casa e falou: "O mestre está aqui, ele te chama." E o texto nos diz que Maria levantou depressa e foi ao encontro do mestre. O mestre nos chama. E o nosso papel é fazer o mesmo que Maria. Nos levantar e ir ao encontro do mestre. Maria não só ficou sentada aos pés de Jesus em outro episódio, como ela também se levanta do lugar que ela está e ela vai até o encontro do mestre. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ir até o encontro do nosso mestre. Meu desejo é que essa nossa conversa seja bênção na sua vida, um incentivo para que você de fato veja o quão bom é construir uma vida na palavra de Deus. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, porque assim você ajuda que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então comenta, nem que seja um coração, um joinha, porque assim você ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até o próximo!